Eu ia aproveitar que ia estar todo mundo de pé, mas vocês já sentaram, então vamos ficar de pé de novo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. Amém? Vamos do 57 ao 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu vou ler o 58 na Almeida, Revista e Corrigida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, eu louvo teu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Passamos por lutas, por tristezas, tribulações, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem se mantido ao nosso lado, Deus, nos guiando, nos orientando. Que não seja diferente nesta noite, Pai. Que eu fale somente as palavras que o Senhor quiser. Que tudo que for falado aqui seja de acordo com a direção e vontade do Senhor. E, Pai, eu te peço ainda agora que o Senhor leva cativo todo pensamento em obediência a Cristo nesta hora. Tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que lança dúvida, tudo aquilo, Deus, que porventura rouba a atenção. Leva cativo agora, Pai, no nome de Jesus. E que o Senhor possa, Deus, falar ao nosso coração. Que a palavra do Senhor, que é como semente, ache, Pai, terra boa nos nossos corações. E que possa, assim, florescer, Deus, dar frutos para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para uma igreja de uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade que acontecia muitas coisas erradas naquele lugar. E por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai orientando por diversos assuntos, tantas coisas ele vai trazendo orientação, por tantas coisas ele vai ensinando. E uma das coisas que às vezes a gente vê muito Paulo falando nessas duas cartas é sobre a questão moral. Como a cidade era portuária, muitas mulheres se colocavam à disposição naquele lugar quando os navios atracavam ali. Por isso que Paulo às vezes é tão enfático quando ele fala em determinados assuntos nessa carta. Ah, era só para lá que ele fala? Não. Fala conosco hoje também. Muitas coisas ali a gente tem que prestar atenção. E uma coisa que vai ficar guardada no nosso coração hoje. Não adianta só saber o que está escrito lá para os Coríntios, não. Eu preciso crer e eu preciso viver. Uma cidade grande, talvez para a gente pode ser assim, uma cidade grande é mais difícil. Ou talvez não, né? Hoje a gente nem está podendo falar de um lugar mais fácil ou mais difícil, se uma cidade grande é mais difícil que uma cidade pequena. Mas algumas coisas que a gente vai ver hoje dentro desse texto, desse versículo, algumas atitudes para o sucesso. O que é sucesso? Às vezes, quando nós pensamos na palavra sucesso, a gente só pensa em um artista que faz sucesso, um empresário bem-sucedido. A gente muitas vezes só lembra desse sucesso. Mas quando nós trilhamos nossa caminhada cristã e vamos cada dia vendo o nosso crescimento, vendo a nossa mudança, vendo a transformação, isso é sucesso. Sucesso é êxito. E nós precisamos ter êxito nessa caminhada. Sucesso é vitória e nós precisamos alcançar essa vitória. Sucesso também é uma consequência positiva de algo, de alguma coisa.
Eu garanto que se você parar para pensar, em alguma área da sua vida você vai descobrir um sucesso. Dentro de consequência positiva de algo. Até aquela vez que você vai conversar com uma pessoa e você consegue falar com aquela pessoa e ela muda de vida e ela é transformada. Isso é sucesso. Teve uma consequência positiva dentro daquela sua atitude. Vivemos hoje uma seguinte situação. Tem muitas almas para serem alcançadas e salvas. A seara é grande. E os ceifeiros são assim, muitos, né? Não. A seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Nós vamos caminhar e ver isso aqui. As almas precisam ser salvas, consolidadas, discipuladas. Falta consolidador? Falta discipulador? Muitas vezes o que acontece? A gente vai lá fora, ganha aquela alma, traz e joga dentro da igreja. Ela precisa ser acompanhada. Ela precisa ser discipulada. Consolidada. Mas é difícil que queira vestir a camisa. É difícil. Muitos às vezes vestem a camisa de estar presente nos cultos. Já é uma bênção, mas não é só isso. Nós precisamos vestir a camisa de verdade do reino, da obra. Precisamos de pessoas compromissadas e aliançadas com Deus. Quem tem aliança larga tudo de qualquer maneira? Não. Então nós precisamos disso, estar aliançados. Muitos começam a caminhada cristã a todo vapor. Já viu o novo convertido? Ele quer fazer tudo. Ele fica doido na igreja porque ele vem cheio de amor e ele quer... Ai, pastor, o senhor está precisando disso, eu faço. Preciso de ajuda aqui, eu também estou disposto. Precisa lá, eu vou. Mas muitos, no decorrer da caminhada, eles perdem esse vapor. E começam a molengar. Não existe nada que possa abalar a nossa fé se ela é verdadeira. Mas muitas vezes nós paramos à beira do caminho. E quando nós paramos e assentamos, é difícil levantar de novo. Quando nós queremos descansar por algum motivo, é difícil voltar ativa novamente. Às vezes você fica... Muita gente, para quem está muito ativo na igreja, muitas vezes você escuta lá fora. Nossa, mas tudo seu é igreja, né? Você só pensa em igreja. Só faz as coisas da igreja. Glória a Deus por isso. Porque nós precisamos desses que vestem a camisa. Precisamos de talento para ser usado na obra em favor dos planos de Deus. Ai, mas eu não tenho nenhum talento. Tem. Com certeza tem. E sabe uma coisa, um segredo? E a gente precisa aprender isso. Você que é empresário, você que é empregado, aí você recebe uma promoção e outra promoção, e você que é empresário, Deus não abençoa a sua vida financeiramente para você. Deus abençoa a sua vida financeiramente para o reino também. Se as suas coisas estão prosperando, Deus espera o retorno no reino. Às vezes até a pessoa que ganha 5 mil, dá 500 de dízimo, quando ela passa a ganhar 15, vai dar 1.500 do dízimo. Fidelidade. Fidelidade. Paulo quer nos lembrar que o mais difícil já foi feito. Agora resta nos obedecer aos mandamentos de Jesus e assim fazer discípulos em todas as nações. Ah, gente, mas tem nação que está tão longe. Tem lugar que eu não sei não. Será que a gente chega? Quando nós nos unimos e colocamos a nossa vida por inteiro, todas as áreas, ao dispor do Senhor, nós vamos alcançar.
E aí nós vamos pensar em 3 atitudes para esse sucesso. Isso pode se aplicar também em outras áreas da sua vida. A primeira coisa, compromisso. Eu gosto de separar a palavra compromisso, tira o M dela. O que fica? Compromisso. Você tira o M, fica o quê? Isso. Compro isso. O compromisso, ele tem um preço. O compromisso vai te custar. Por isso que muita gente não gosta de compromissar. O dia que der, eu venho. O dia que der, eu faço. Compromisso. O texto que nós lemos começa lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firmeza é uma atitude oposta ao mais ou menos e ao talvez. Ô irmã, você vem? Talvez. Irmão, você pode ir com a gente? Irmãos, vamos reunir para a gente pintar o templo para o final do ano. Você pode? Talvez. Talvez não tenha a ver com firmeza. Mais ou menos não tem a ver com firmeza. Estamos vivendo em um momento que muitos não querem assumir compromisso com nada. A gente tem vivido por muitos anos aí, até a questão da falta de compromisso entre os jovens, né? Muitos acham mais interessante ficar do que namorar. Mas está errado, tá? Muitos não querem ter o compromisso de namorar. Muitos não querem ter o compromisso de estar indo dentro da casa da namorada, onde ele vai ser observado. Viver sem compromisso parece, né? Muito mais fácil. Mas não é. Tudo que é muito sério, as pessoas hoje às vezes correm. As pessoas querem ajudar numa obra, mas não querem assumir o compromisso de estar sempre. Só quando eu puder. Alguns querem contribuir financeiramente com um projeto, mas não querem ter aquele compromisso. Você já parou para pensar que mesmo se for uma quantia pequena, você pode assumir um compromisso, por exemplo, com a África? Mensal, tá? Não é um compromisso de vez em quando, não. E eu vou te falar uma coisa com toda certeza. Quando você assume um compromisso, principalmente se for financeiro, vai ter muitas coisas contribuindo para você não cumprir o seu compromisso. Mas nós precisamos assumir compromissos em todas as áreas. Nós sabemos que o reino, a obra precisa de muita coisa. Quem vai contribuir? Eu e você. As pessoas marcam o encontro e no final dizem, se der eu vou. Elas não querem afirmar que irão para não deixar furo, dizem alguns. Mas na verdade não querem assumir o compromisso. Gente, talvez isso aconteça só comigo. Já aconteceu comigo algumas vezes. Talvez é só comigo, tá? Eu não acredito que aconteça com vocês, não. Você marca um compromisso e chega no dia, você fica assim, ai Deus, faz ela desmarcar, faz ela desmarcar, faz ela desmarcar. Porque é difícil, gente, compromisso é difícil, tem um preço. E justo naquele dia que você marcou o compromisso, você amanhece assim, nossa, hoje eu queria dormir o dia inteiro. Mas compromisso, a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Não é de Deus. Você já fez alvos quando chega o final do ano? Fazer alvos para o novo ano? Algumas pessoas até anotam os alvos que elas querem alcançar no outro ano. Mas chega no final de janeiro, a gente já quer largar aqueles alvos para lá. Porque um mês já foi difícil. Até para fazer um alvo
para você colocar um alvo, você precisa ter compromisso. Tem um texto, uma história, fábula, não sei como que a gente pode chamar aqui, mas tem uma história parecida com a que a pastora Aurora comentou aqui no outro dia que ela pregou. Só que a gente vai tirar uma outra lição desse texto. O desafio, eu vou estar lendo porque vai ser mais fácil do que eu ficar só falando, tá? Eles seriam responsáveis, o porco e a galinha, por preparar um café da manhã diferente a cada dia da semana por 2 semanas. No caso de falha, definida pela falta de um cardápio variado, nesse dia que não tivesse, a opção do chefe era bacon com ovos. E quem estava mais empolgado nessa história de manter o cardápio variado? O porquinho. E o porquinho está lá, corria para cá, pensava uma nova receita, pensava em formas inovadoras de cumprir metas e era ajudado pela galinha, que cumpria todas as tarefas a ela atribuídas. Ou seja, precisamos do ovinho. Mas a galinha cumpria. Com isso, não tinha tempo para atribuir tarefas para a galinha, que por sua vez aproveitava o tempo livre para ciscar e procurar minhocas. Limitava o tempo do porco, claro, né? Quando você come o ovo, a galinha está compromissada ou envolvida? Envolvida. Mas quando você come o bacon, o porco está compromissado. Porque o porco vai ter que dar a vida dele, o sangue dele, para que haja esse bacon. Os envolvidos assumem somente a responsabilidade da sua função. E quando recebem mais funções, reclamam que estão sendo explorados. E não têm interesse, pois isso não fecha com seu objetivo pessoal. Os comprometidos assumem as responsabilidades necessárias para atingir os objetivos coletivos e veem novas tarefas como ótima oportunidade de aprender mais. O compromissado. Te deu o apóstolo te lançou um desafio, você fica feliz porque é uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade de você aprender mais. Os envolvidos sempre querem ser reconhecidos pelo que faz. Os comprometidos sempre reconhecem quem faz. Para os envolvidos, sempre há problemas e dificuldades. Para os comprometidos, sempre há solução e energia. O envolvido toma espaço, o comprometido constrói o seu espaço. A relação com um envolvido é de curto prazo, enquanto que o comprometido consegue manter-se numa relação de longo prazo. Deu para entender? Envolvimento, compromisso. Quem não gosta de assumir o compromisso, ele só envolve. E o que está envolvido é o reclamão, entre aspas, é o reclamão. O que está compromissado, ele sempre dá um jeito. Gente, eu lembro quando eu comecei a dar aula em escola dominical para as crianças, não tinha muito material. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, foi a trabalhar com o que tem na minha frente. De uma toalha, você enrola uma toalha de rosto e forma um boneco e dá uma aula com um boneco. Estou falando de criança, tá? E tem muita gente que às vezes eu fico observando em outros lugares que vai trabalhar com criança e já chega assim, cadê o material? Não tem jeito de dar aula, não tem material. Não estou dizendo que nós não vamos fazer o melhor, tá? A nossa responsabilidade como quem tem compromisso é fazer sempre o melhor. Procurar ter sempre o melhor. Mas e se não tiver? E se a gente for o coração arder para ir fazer missão lá no sertão? Você acha que você vai ter tudo lá no sertão para dar uma aulinha para criança? Não vai não. Você acha que vai ter tudo, além da sua Bíblia, uma revista e tudo mais, para dar aula para adulto, para jovem? Não. Mas você pega uma galerinha dessa aí de adolescente, dá uma volta no quarteirão e começa a falar, dentro de tudo que você está vendo ali, você começa a ensinar, você vai ter efeito depois. Você vai ver o efeito que vai dar tudo isso.
Mas ficar sentado reclamando porque não tem material, vai ser só um envolvido, né? É o que reclama sempre. Nós precisamos aprender a ser compromissados. A diferença entre envolvimento e compromisso. No envolvimento você dá alguma coisa, mas o compromissado põe a vida dele no negócio. Afinal, a nossa vida nem é nossa. Ela foi comprada e por um alto preço. Se ela foi comprada, ela não é minha nem sua. Tem um dono. Se você quer ter êxito em sua vida, seja uma pessoa de compromisso em todas as áreas da sua vida. Todas. Nós vamos estar ouvindo muito esse ano sobre justiça. E eu acho que quem estiver só envolvido vai ficar até assim, nossa, mas não precisava disso. Mas quem estiver compromissado vai dar a vida para colocar em ordem tudo que precisa. Às vezes nós vamos levando, sabe? Até uma vasilha que está na sua casa que não é sua. Nem foi emprestada, mas alguém te levou alguma coisa e aquela vasilha está lá. E muitas vezes a gente olha aquela vasilha, usa no dia a dia, que não é sua, mas usa no dia a dia. E fica assim, toda vez que você usa, você fala assim, nossa, essa vasilha é da fulana, eu tenho que devolver. Mas não devolve. Compromisso, gente. Compromisso. Nós precisamos ser compromissados em todas as áreas. Precisamos mudar algumas coisas na nossa vida para entrar dentro dessa palavra, para mudar essa maneira de ver as coisas assim tão superficialmente. A segunda atitude que para o sucesso que nós vamos ver, cuidar dos detalhes. Se um cabeleireiro não for detalhista, seu cabelo vai ficar cortado direitinho? Não. Ele vai ficar torto. Um lado vai ficar maior que o outro. Se for rapadinho assim, vai ficar um lado mais baixo que o outro. O cabeleireiro tem que ser detalhista. Se uma manicure não for detalhista, a sua unha vai ficar bem feita? Não. Vai ser aquela que você só pode tirar foto para mostrar assim, de longe. Porque se você chegar e mostrar de perto, faltou prestar atenção nos detalhes. Exemplos bobos do dia a dia com questão a detalhes. Muitas pessoas até assumem compromisso, mas elas pecam nos detalhes. Se preocupam com aquilo que é grande e falham nas pequenas coisas que fazem grande diferença. Muitas pessoas têm enfrentado derrota na vida cristã porque têm negligenciado pequenos detalhes nas suas vidas. Como esse aí que eu falei. E outros que eu já falei, da questão de vou dar uma oferta, mas aí chega na hora, não dou. Eu faço um compromisso, Deus, de orar todos os dias. Eu saio 7, eu vou 6 para dar tempo de orar e sair às 7 horas. Mas aí nesse frio que fez esses dias, Senhor, eu começo quando esse frio passar. Quem fez o compromisso? A Bíblia tem um versículo que fala que quando você for fazer um voto, ou vamos trazer a palavra compromisso, quando você fizer isso, você tem que pensar, eu vou dar conta de cumprir? Porque senão vira voto de tolo. Um pequeno detalhe pode estragar um grande projeto. Uma pequena trava pode impedir uma grande engrenagem de rodar. Sabe, uma engrenagem grande, mas os dentes têm que passar perfeitamente um com o outro. Tem que encaixar perfeitamente para rodar. A engrenagem vai rodar e não pode ter nenhum impedimento. Um prego que cair ali, um prego para uma grande engrenagem é um detalhe, mas vai impedir essa engrenagem de rodar. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Quando nós lemos o Velho Testamento,
Deus se preocupava com detalhes. Noé construiu a arca de qualquer maneira? Foi da cabeça dele? Ele teve todas as orientações para construir uma arca. Ele teve os detalhes para construir uma arca. Ele teve as medidas para construir uma arca. E coitado, ainda foi chamado de louco, né? Porque não tinha chuva naquele tempo. E ele estava falando que ia vir inundar de água a terra. Isso é compromisso. Ainda que todo mundo à sua volta fale com você, você é maluco, isso que você está querendo fazer não dá. Deus te falou para fazer? Faça. Independente da opinião daqueles que estão em sua volta. Noé foi assim. O tabernáculo também foi todo detalhado, minúcias, cores, tecido, como que era um com o outro, o que ele podia fazer junto com o outro, quais as cores que ele podia bordar, como que podia pegar cada peça para ser levada quando tinha que levantar o acampamento e sair. Cada peça tinha uma maneira de ser levada. E a arca ninguém podia ver que ela era coberta. Aonde ela ficava, a luz era a própria glória de Deus, não tinha como falar assim, eu sei como que é a arca, porque eu entro lá, o sumo sacerdote, eu entro lá e eu sei como que é a arca. Não, não sabe. Primeiro que o incenso era queimado até gerar muita fumaça. E ele entrava ali, além da escuridão, debaixo de uma fumaça. Então o que ele fazia ali, o que ele andava, a orientação que ele tinha para fazer tudo ali dentro, que ele tinha que ficar andando para lá, para cá, era sem saber onde ele estava pisando. Ele não ficava enxergando o que ele estava fazendo. E antes da arca ser levada, antes da cortina, do véu ser retirado para levantar acampamento, a arca era coberta. E tinha cada tecido que ia pôr primeiro, segundo, não era de qualquer maneira. Nada era de qualquer maneira. Deu detalhes para a roupa do sacerdote. Precisamos preocupar mais com alguns detalhes. Não adianta aqui na igreja ser um casal exemplo. E quando chega em casa, é um casal que o ímpio que está lá do seu lado vai ficar assustado de ouvir e de perceber coisas que acontecem ali. O nosso primeiro exemplo de atitudes certas tem que ser dentro de casa. Aquela história do menininho que queria dormir no altar da igreja. E quando foram perguntar para ele, mas por que você quer dormir aqui? Nossa, porque o meu pai aqui é outra pessoa. Eu quero morar aqui. Detalhes. Detalhes que nós precisamos ficar atentos. O barulho da sua casa durante todo o dia, que é ouvido pelos seus vizinhos, é testemunho? É um detalhe que tem acontecido na sua vida? Ou você não se importa com isso? Detalhe. É tudo importante, tudo de importância na nossa caminhada cristã. Detalhe. Como que você dirige? Gente, eu vou falar que tem hora no trânsito que a gente tem vontade de xingar sim. Mas você tem que lembrar. Detalhe, fecha a boca. Principalmente hoje, né? Você não sabe quem está armado, você faz uma graça, toma um tiro. Ah, na minha frente você não vai não. Quando você estiver dirigindo, lembra dessa palavra. Detalhe. É importante o detalhe na sua vida cristã. É tão importante que você imagina uma pessoa que está se arrumando para ir para a festa. Ela preocupa com a roupa, ela preocupa com o sapato, ela arruma o cabelo, ela vai maquiar. E aí quando ela chega na festa, ela esqueceu de escovar o dente. E quando ela ri, ela tinha almoçado feijão preto. Aí quando ela ri, o que o detalhe fez?
Jogou tudo por terra. Tudo que ela trabalhou o dia inteiro para estar perfeita lá na festa, perdeu com uma casquinha de feijão. Só um detalhe. Eu conheço um pastor que teve um dia que ele chegou no culto com um sapato, uma época que usou sapato cinza, verde escuro. Ele chegou na igreja com um sapato verde escuro e um sapato cinza. E aí, a hora que ele subiu, todo mundo segurando o riso, né? Aí, quando ele parou, não aguentou mais. Gente, o que está acontecendo? Aí, a filha dele falou assim: papai, olha seu sapato. Detalhe. E quando nós estamos fazendo as coisas muito apressados, nós passamos por cima dos detalhes. Às vezes, o que está lá fora, que você precisa falar de Jesus para ele, tem um detalhe. Ele está precisando primeiro ser ouvido. Você tem paciência para ouvir? Detalhe. Um detalhe. Só emprestar seu ouvido para aquela pessoa. E aí, às vezes, a gente não quer participar desse detalhe com a pessoa, a gente não quer ouvir, a pessoa também não quer te ouvir, porque ela precisava falar. Não tem como ela ouvir, porque está cheio aqui, ela precisa pôr para fora. Só detalhe. A terceira atitude para o sucesso: perseverança. Nós devemos ser constantes. O que é constante, ele é linear. Ele não é assim. Uma hora está aqui, outra hora ele está aqui. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui. O constante... então o constante não tem problema? Tem, ele passa por problema. Todos nós passamos. A diferença é como nós vamos encarar o problema. Só um detalhe. Quem cuida da nossa vida? Jesus. Quem vai resolver nossos problemas? Porque tem muitos que a gente vai ficar tentando, não vai conseguir. É Ele. E quando você deixa Ele cuidar, é melhor. Vai sair tudo mais arrumadinho. Muitas pessoas vão fracassar, como nós já falamos, porque não tem compromisso. Outras vão negligenciar um pequeno detalhe. Teve um rei na Bíblia que negligenciou um pequeno detalhe. Pequeno. A ordem para ele era: destrói tudo, mata todo mundo. Mas o rei era tão bonitinho. Tinha uns bichos lá tão bonitinhos. Tinha algumas coisas lá que não dava para deixar para trás. E aí ele poupou. Quem que é esse rei? Saul. E depois ele ainda teve a cara de pau de falar com Samuel, né? Deu um branco aqui. Samuel, Samuel, eu sei, tá bom, eu errei, mas vamos lá agora comigo diante do povo. Não deixa o povo saber do que eu fiz, não. Detalhe. É igual a mentira. Sabe a pessoa que fala mentira? Ela fala uma mentira. Amanhã ela precisa de 2 mentiras para encobrir a mentira que foi falada hoje. Depois ele precisa de 3 mentiras para continuar encobrindo a mentira que foi falada naquele outro dia. E Saul foi assim, despencando. Pelo detalhe. Era para acabar com tudo e ele não acabou. Não faça as coisas pela metade. O importante não é começar bem, porque começar bem, todo mundo começa bem. Você já viu alguém começar a fazer alguma coisa mal? Eu nunca vi. Mas o importante não é o começar bem, é o terminar bem. E sabe quando você já está no meio do caminho, você olha para trás e pensa: eu não vou conseguir chegar no final, Deus, eu não vou conseguir. Mas com Ele você consegue. E quando está assim naquela última etapa,
Parece que realmente a gente não vai dar conta. Mas termina bem. Não para na metade, não. Vai até o final para encerrar aquilo bem. Analise a sua vida ao longo desse ano, que a gente já está findando, né? É uma loucura, mas nós já estamos em novembro. Falta mais um mês para a gente acabar o ano. Como que foi esse ano? Existem coisas que você começou e parou no meio? Gente, eu já comecei N cursos de inglês e parei no meio. Ainda mais quando é online. E é horrível, porque a frustração, o sentimento que você fica de não ter terminado é muito ruim. E aí quando você fala com alguém assim, vou começar a fazer outro curso de inglês. Para quê? Para parar no meio? Quando a turma começa a fazer um seminário, começa uma turma enorme, 200 alunos. Lá no final, vai ter uns 130, no máximo. É fácil? Eu estou falando que é fácil? Não é não, gente. Chegar no fim das coisas, às vezes, é muito difícil. Mas nós precisamos atentar para esse detalhe, não parar pela metade. Agora pensa você, em quantas coisas que você começou e não foi até o final, teria feito diferença na sua vida? Às vezes, numa primeira dificuldade, você para. E se você tivesse ido até o final, como seria a sua vida hoje? Outra coisa que a gente vê todo mundo começando e de repente chutou o balde, a barraca e tudo mais. Dieta. Ou coisinha difícil de começar e ir até o final. É a tal da dieta. Você começa, vai bem, vai uns dias muito bem. Ai, que delícia, agora eu como até fruta durante o dia. Ai, que gostoso, que coisa boa que está acontecendo na minha vida. Mas aí, de repente, você chega no aniversário. Você chutou a barraca lá para o outro lado da rua. E quer saber o pior? Para você retomar, é muito mais difícil do que quando começou. Perseverar. Nós precisamos colocar essa palavra assim bem dentro da nossa cabeça, para a gente fazer tudo até o final. Perseverar. Você já parou algum livro no meio? Teve uma época que eu era tão assim de ler. Hoje eu fico com um pouco de preguiça de fazer o que eu fazia, porque tudo tem que ter isso aqui, né? Então, tem hora que é um problema. Mas teve uma época que eu lia 3 livros de uma vez. Um em cada lugar que eu tinha costume de ir, ficar um pouco, e o último era no meu quarto. 3 livros. Teve um seminário que eu fiz que tinha que ler um livro por semana. Não importava a grossura dele, não. Era um livro por semana. Você começava a ler ele na segunda, na outra segunda você fazia prova daquele livro. E eu conseguia ler toda semana. Aí hoje eu tenho uma desculpa. Um óculos. E aí fica difícil, né? Tudo a gente vai ter desculpa, né? Em todas as áreas a gente vai ter uma desculpa. Não vou fazer por causa disso. Está difícil por causa daquilo. Eu não fiz porque a minha esposa não cooperou. Eu não fiz porque o meu marido não me deu apoio. Tudo vai ter uma desculpa. Mas sabe, eu tenho pensado muito esses dias na questão, principalmente fiquei pensando muito nessa questão da dieta. Tem muitas mulheres que ficam preocupadas em fazer uma dieta pensando no marido. Não pensa só nele, não. Pensa primeiro em você, se ame.
Cuide de você. Não faça por causa só dele ou por causa de outras pessoas. Pela sua saúde. E a gente às vezes não preocupa nem com isso. Aí quando chega numa fase que a gente vê que está tudo dando problema, a glicose está subindo, o colesterol está subindo, a pressão já está descontrolada. Aí às vezes a gente acorda e corre. Por que a gente não controla isso? Por que a gente não preocupa com isso? Persevera. Persevera. Quantos iniciam curso e não vão até o final? Até faculdade, gente. Quantas pessoas vai assim, abraçando na faculdade com os 2 braços. E aí dá no 2º semestre, nossa, mas eu acho que eu vou trancar a matrícula. Tranca não. Vai até o fim. Em todas as áreas, nós precisamos ter conhecimento e nós precisamos entrar e mudar. Eu fiquei pensando esse ano, se todos os anos para trás, a gente sempre amasse e quisesse mudar o país, como está todo mundo querendo esse ano, nós estaríamos passando isso hoje? Não. Precisamos aprender algumas coisas que nós precisamos estar lá. Quantas pessoas começam a liderar e abandonam no meio do caminho? Gente, quem olha para mim assim, imagina que eu já liderei um grupo de dança. Pior ainda se eu falasse que liderava o louvor, né? Mas eu já liderei. E eu era muito chata. Eu era muito chata. Porque para o Senhor é o melhor. São detalhes que nós precisamos observar em todas as áreas. E não larguei no meio, não. Fui tirada, mas eu não larguei no meio, não. E as meninas, por mais que eu era brava e exigente, nenhuma delas desistiu. E tiveram a vida transformada. Quando encontram comigo hoje, elas falam assim, quem aproveitou aquele tempo, aproveitou. Todas as pessoas que faziam parte daquele grupo, formaram famílias, estão ainda na presença do Senhor. Seguiram firme. Algumas começaram a liderar outros grupos de dança. Outras são pastoras. Só que tem um preço, gente. Tem um preço. O nosso ensaio era no sábado, 7 horas da manhã. Todo sábado, 7 horas da manhã. E não tinha falta, não. Quantos votos você já fez e não cumpriu? Quantos propósitos você fez com Deus e não conseguiu levar adiante? Quantos começaram até bem, mas abandonaram? Mas Deus sempre nos diz, não desista, eu estou com você. Alguma vez Ele te abandonou no caminho? Como aquela história que às vezes quando a gente acha que Ele abandonou, Ele está nos levando no colo, né? Que a gente não está dando conta. Tem muitas situações na vida que nós precisamos mesmo que Ele nos leve no colo. Quando você tem uma notícia que não é boa, quando você tem um problema no casamento que você não está conseguindo vencer, quando os jovens têm alguns problemas que fazem parte da juventude de lá, mas às vezes entra na de cá e fica com alguns problemas. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Mudar um hábito errado não é fácil. Transformar um hábito errado em um hábito bom não é fácil. Mas não pare no meio do caminho.
Não abandone essa corrida. Não baixe as armas antes da guerra terminar. Nesses dias, essa palavra é muito boa para ficar bem guardada aqui, ó. Não baixe as armas antes da guerra terminar. Alguns estão lutando com arma lá, ficando lá, não sei onde, por aí, juntando, fazendo um ajuntamento de pessoas. Mas nós podemos ficar aqui com as nossas armas espirituais empunhadas. Precisa de gente lá, mas precisa de gente pronta aqui. Sabe aquele que vai descer e eu preciso segurar a corda? Aquela história lá daquele homem que precisava descer e eles arrancaram as telhas, amarraram 4 cordas e desceu aquele homem aonde ele precisava ir? Já pensou se aqueles 4 homens não estivessem alinhados, descendo a corda na mesma quantidade? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. O homem que estava naquela maca ia despencar. Eles tinham que estar alinhados, descendo a corda os 4 da mesma maneira, o mesmo tanto, segurando do mesmo jeito. Isso lembra para você que muitas vezes que você estiver querendo fazer sozinho, não faça. Nós precisamos do corpo. Nós não fomos comparados a corpo à toa. O dedão do seu pé, se ele for amputado, o seu equilíbrio está afetado. Não baixe as armas antes da guerra terminar. Não tenha medo. Não se preocupe com o futuro. Deus já conhece o seu futuro e o meu futuro. Deus tem planos de bênçãos e de vitória para a sua vida. É preciso ter compromisso, cuidar dos detalhes e perseverar. Tenha compromisso, cuide dos detalhes e persevere. Não desista no meio do caminho, persevere. Não deponha as armas, persevere. Amém? Vamos ficar de pé? Eu sei que seu dia hoje pode ter sido tumultuado, seu dia pode ter sido corrido. A sua semana, você pode ter passado por coisas que você está até hoje sem entender como que tudo isso aconteceu. A sua semana pode ter te trazido um monte de problemas. Mas eu estou aqui para te falar. Deus viu tudo isso. E Ele não te deixou. Não esquece que Ele está esperando a sua fala. Deus, me ajuda. Porque Ele não te deixou. Baixa a sua cabeça e comece a pensar na sua semana. Como que foi? Eu não sei, mas você e Deus são conhecedores de tudo que vocês passaram durante essa semana. Deus, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Eu sei que às vezes até algumas coisas que aconteceram e nós não entendemos, o Senhor é poderoso para abrir esse leque e nos mostrar qual foi a brecha. Por que que isso aconteceu? Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada um nesta noite possa entender que o Senhor não tem abandonado ninguém. Ainda que às vezes o sentimento é: Deus, o Senhor me esqueceu? Onde o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? Mas o Senhor estava bem ali. Que em nome de Jesus, nós possamos estar atentos, Pai, a todas essas coisas e a Tua boa mão sempre colocada sobre a nossa vida. Nos oriente durante essa semana, Pai, que a Tua voz possa nos dizer onde andar, como fazer e o que fazer, Pai. Que a nossa semana seja uma semana diferente, Deus, porque nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Guarda-nos, Deus, e nos guia, Pai, em todo o caminho perfeito, no nome de Jesus. Amém. Amém.